Pessoal, antes do início dos trabalhos, nós temos um informe para vocês. O CONAT se realiza anualmente. Então, nós temos lembranças deste CONAT maravilhoso, aqui em Goiânia, à venda ali na nossa lojinha da Brat. Nós estamos lançando a mochila da Brat, tá? Que está à venda ali para quem quiser. 100% ouro. Tá? Diz a presidente. Ah, desculpa. A idade pesa nessa hora. Não é ouro, é couro. 100% couro. Certo? Couro. Mas como é da Brat, a gente pode dizer que é de ouro. Tá? E nós temos também as camisetas de lembrança do CONAT. Nós temos em duas cores. A Bordeaux, que está aqui, tem todos os tamanhos, quer dizer, só não tem para ninhos. E gigante também não tem, Oswaldo. Infelizmente. GG para o Oswaldo não dá, tem que ser tamanho elefante. E azul marinho, uma mais linda que a outra, também está à venda ali por precinhos acessíveis a todos. Também temos um livro maravilhoso da Escola da Brat, com prefácio da professora Gabriela, que ontem nos prestigiou. Temos a organização da Elise, presidente, da Larissa Matos, que também ontem fez uma belíssima apresentação, e do nosso querido Erazê Suti. Tá? Então, e temos café. Olha só, gente, a Brat está melhorando, hein? Temos um café selo Abrat. Tá? Agora, a presidente Elise disse que o ano que vem, em Brasília, será lançado o vinho selo Abrat. Tá? Que vai direto do Rio Grande do Sul para Brasília. Certo? Então, preparem o bolsillo. Certo, gente? Não, sem brincadeiras agora. Estamos esperando vocês ali na lojinha da Brat. O livro, as camisetas e a belíssima mochila de couro. Não, mas a gente vai providenciar. Vou fazer um pedido especial para Brasília. Bom dia a todos! Iniciamos agora o último dia deste que é o 46º CONAT e 19º ELAT, Direito Cogente, Trabalho Sem Gente. Esse maravilhoso evento, promovido pela Abrat, pela ALAU, em parceria com a Agatra. Pedimos a gentileza de garantirem que seus aparelhos celulares estejam no modo silencioso para o início das nossas atividades. Mas antes de iniciá-las, lembrete, teremos sorteios imperdíveis planejados. Nosso patrocinador Master Júri Ativos Judiciais está sorteando um MacBook M4 e a Rockseg sorteia um notebook Samsung e wine bags exclusivas. Para participar do sorteio, é necessário visitar os estandes e preencher os cadastros específicos. Portanto, não deixem de prestigiar os nossos parceiros nos estandes que estão maravilhosamente expostos no saguão do auditório. Para a nossa atividade, convidamos ao palco a presidente de mesa, doutora Isabel Tormes, que é presidente da Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo. E a secretária adjunta dos trabalhos, doutora Daiane Gomes dos Santos, presidente da Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas. Temos grande satisfação em convidar o nosso palestrante, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Fabrício Gonçalves. Convidamos ainda para se juntar aos trabalhos Dr. Reinaldo Coutinho,
Dr. Renato Coutinho, presidente da ADEP. Cabe-me informar que a ministra Daniela Teixeira teve um problema de saúde, lamenta muito, mas não poderá estar conosco neste momento. Pedimos a licença de todos e todas para uma pequena quebra de protocolo. Aproveitando da presença de Fabrício Gonçalves no palco, gostaria de convidar os demais ex-presidentes da ABRAT que estiverem aqui presentes: Bernadette Laú Kurtz, Otávio Pinto e Silva, Alessandra Camarano, Roberto Paraíba de Arruda Pinto, Silvia Lopes Burmeister, Jefferson Lemos Calaça, Oswaldo Sirota Rotbandi, Nilton da Silva Correia, Luiz Carlos Moro, Claire da Flora Martins, Carlos Alberto de Souza Rocha, por gentileza, os que estiverem presentes. E pela impossibilidade de realização na abertura de nosso evento, convidamos ao palco o Dr. Felipe Santa Cruz para receber a comenda José Martins Catarino. Cadê o Felipe? Não sei. Cadê o Felipe? Cadê o homenageado? Já telefonei, já vi recado. Convidamos ao palco o nosso homenageado, Dr. Felipe Santa Cruz, para receber a comenda José Martins Catarino. Até que pariu, né? O cara não tá aí. Felipe, cadê você? Eu deveria estar lá. Eu vou apanhar, cara. Agora a gente vai ter visto. Amanhã eu apareço com a bunda. Vai ter passa aí, tem pessoa que sim. Cadê? A Carrião vai tomar providência. Sempre é. Não, mas no ritmo dela, daqui a 2 tomates, a gente não fala nada. Não fala de botar? No ritmo dela, daqui a 2 tomates, vou parar. Nós não perdoamos nem amigo. Sim. De repente, a mestra de cerimônias ou a organizadora pode ajudar vocês. Ele está aí porque eu ouvi. Na fila Ele é homenageado e não poder. Não, ele está aí, mas eu ouvi. Ele estava na fila das outras filhas pegando o radinho. Mas é porque é uma surpresa e ele não sabe. Claro que sabe. Pior é que sabe, tinha que estar aqui. Claro que sabe. Esse é o pior. Imprevistos acontecem, mas é claro que não perderemos a oportunidade de prestar a nossa homenagem ainda no nosso CONAT, em breve. Nos aguardem. Pedimos que os ex-presidentes, por gentileza, se acomodem para darmos continuidade aos trabalhos. E assim como um bom GPS, vamos recalcular aqui a nossa rota. Para... E seguindo o nosso costume, nada melhor do que iniciar o dia como uma bela poesia. Meu destino, de Cora Coralina. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes, íamos sozinhos por estradas diferentes. E indiferentes cruzamos. Passava com o fardo da vida. Corri a teu encontro, sorri, falamos. E nesse dia foi marcado como a pedra branca da cabeça de um peixe.
e, desde então, caminhamos juntos pela vida. Cora Coralina. Nossos painelistas podem se acomodar, por gentileza. Senhoras e senhores, então, agora que nós já ensaiamos, já estamos preparados, o nosso homenageado está chegando, hein? Nós aqui temos um combinado, nada aconteceu antes, vamos recomeçar a chamada dos nossos ex-presidentes. E como já estamos ensaiados, vai dar tudo certo. É com grande satisfação que eu convido os ex-presidentes da ABRAT aqui presentes, acompanhado da nossa atual presidente, para subir ao palco. Pela impossibilidade de realização na abertura de nosso evento, convidamos ao palco o Dr. Felipe Santa Cruz para receber a comenda José Martins Catarino. Agora a comida está aí. A comida está aí. Está com o Alessandro, está com o Alessandro. Não, vocês não vão fazer isso de novo. O CONAT, mais do que um congresso, é também um momento de reconhecer e valorizar personalidades que marcaram a defesa do direito do trabalho e da democracia brasileira. Nesta edição, a comenda José Martins Catarino, a mais importante distinção da advocacia trabalhista no país, será entregue ao ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. A honraria, criada em memória do jurista Zezé Catarino, referência incontornável para gerações de advogados, professores e pesquisadores do direito do trabalho, reconhece aqueles que, assim como ele, dedicaram sua vida à valorização do trabalho humano e à promoção das justiças sociais. Felipe Santa Cruz recebe esta homenagem por sua atuação incansável em defesa da advocacia, do Estado democrático de direito e das liberdades fundamentais. Sua liderança à frente da OAB e sua contribuição para o fortalecimento da advocacia trabalhista e a manutenção, durante todo o seu mandato, de uma relação impecável com a ABRAT, que foi respeitada, auscultada e teve a sua voz sempre considerada, em elevada relação com o Conselho Federal, reafirma um compromisso com os princípios que a comenda simboliza. Ao homenagear Felipe Santa Cruz com a comenda José Martins Catarino, o CONAT reafirma sua vocação de celebrar legados que inspiram o presente e projetam o futuro da advocacia trabalhista e da democracia no Brasil. Três minutos? Pô, difícil.
Primeiro 3 minutos eu agradecer a cada um desses grandes presidentes. Já acabaram os 3 minutos, então eu vou agradecer a todos. Também, sabe quem foi o presidente da Comissão de Direito Social da minha presidência, né? Foi o ministro Antônio Fabrício. Então, também agradecer a todos, dizer da minha alegria de receber, agradecer a Alessandra, que eu sou bom aluno, tentei ser bom aluno na faculdade, estava sentado assistindo a palestra aqui do lado, e dizer a todos que esse encontro, eu, de coração, acho não é merecido, não me sinto merecedor dessa homenagem, mas a recebo. Estava vendo o César Brito. César está aqui? Cumprimentar o eterno presidente César Brito, pedir uma salva de palmas. A recebo, em nome da advocacia trabalhista, entendendo que nós, o César estava lembrando, em quantos anos, César? 95 de ordem, 200 considerado IAB, nós tivemos 2 presidentes da Ordem dos Advogados, oriundos do direito do trabalho. Não é um número muito relevante. Mas isso mostra que nós sempre estivemos na vanguarda. Então, nesses tempos que o direito está sob ataque, que o Supremo Tribunal Federal começou a entender que ele também é desnecessário na leitura do Capital, né? Desnecessários eram nós antes. Nós fomos os primeiros a sermos desnecessários. Era desnecessário o TST, era desnecessário a CLT, era desnecessário o direito do trabalho. Agora é desnecessário o Supremo, é desnecessária a soberania brasileira, é desnecessária a luta contra a desigualdade. Há estudante de direito que luta contra o direito, que acha que o direito é desnecessário. Há trabalhador que luta contra o direito de ser protegido, mas que nós continuamos acreditando naquela máxima humana, né, Moro? Até o final, cada um de nós é muito necessário. Então, em nome de cada um que é necessário, eu aceito essa homenagem dizendo viva a advocacia e a nossa luta continua. Agradecemos aos ex-presidentes da ABRAT que estiveram por aqui. Nossos painelistas, por gentileza, se acomodem. E para que o nosso homenageado possa conhecer um pouquinho da nossa poetisa Goiânia maior, Cora Coralina, convidamos novamente o ator Gleidson Reis para recitar o poema. Meu destino, de Cora Coralina. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes cruzamos. Passavas com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. E esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então caminhamos juntos pela vida. Cora Coralina. Esse foi Gleidson Reis, ator da Companhia de Teatro Carlos Moreira. E agora sim, estamos prontos para iniciar as atividades do nosso painel Precedentes Vinculantes nos Tribunais Superiores. Tem a palavra a presidente da mesa para suas considerações iniciais, doutora Isabel Tormes. Bom dia a todas e a todos. É com grande satisfação e uma alegria imensa dar início a esse painel que se insere nesse congresso tão corajoso, em que se discutiu durante esses dias e que escolheu olhar de frente para temas tão pungentes e tão desafiadores no nosso país, em especial no direito do trabalho. Esse congresso discute direito cogente e um inquietante trabalho sem gente.
E hoje avançamos nesses desafios, não é? E com a presença ilustre do ministro Fabrício, e em que nós vamos discutir aqui e tratar de um dos pilares da segurança jurídica do país, os precedentes vinculantes nos tribunais superiores. Então, que essa reflexão sirva para nós, além de letramento e aprendizado, com certeza, que teremos aqui do ministro, mas para que nós possamos refletir como e por que essas decisões moldam o futuro do direito do trabalho no nosso país. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Doutor Fabrício, com a palavra. Peço licença a todos, só para ler o currículo, né, do nosso palestrante. Bom dia a todos e a todas. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, ministro do TST, nomeado em 2024 para ocupar a vaga destinada à advocacia trabalhista, mestre em Direito do Trabalho, professor de Direito do Trabalho da PUC Minas, ex-presidente da OAB Minas 2016 a 2018, ex-presidente da ABRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, de 2012 a 2024, membro da delegação oficial do Brasil na OIT, em Genebra, na Suíça, em 2014, e em 2025, representando o Tribunal Superior do Trabalho, autor de diversas obras jurídicas. Com a palavra, ministro. Bom dia a todas as pessoas e dizer que depois de 23 CONATES presentes, eu chego aqui na condição de representante da advocacia trabalhista no Tribunal Superior do Trabalho. É meu primeiro evento na ABRAT, oficialmente, porque o ano passado eu estava acometido de uma doença profissional, e não pude estar presente, mas hoje eu faço essa palestra a convite da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Então, na pessoa da sua presidente Elise, da presidente Isabel, dos componentes dessa mesa, eu cumprimento também na pessoa dos ex-presidentes aqui, mais de 40 anos de história aqui presentes, Bernadette, Luiz Carlos Moro, Jefferson Calaça, Nilton Correia, Roberto Paraíba, Oswaldo Rotband, Otávio Pinto e Silva, Silvia Burmeister, Claída Flora Martins. Em nome dos senhores e das senhoras, eu cumprimento a advocacia trabalhista que continua tendo a ABRAT como referência nesses tempos, em todos os tempos, em que o direito do trabalho esteve presente, a ABRAT esteve para defendê-lo. Eu cumprimento meu professor, referência jurídica, hoje meu colega no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro José Roberto Freire Pimenta, a qual eu peço uma calorosa salva de palmas, a honra de estar conosco hoje. E quando ainda não era muito corriqueiro mulheres presidirem associações, nos anos 90, de 80 para 90, na virada da década, a ABRAT elegia sua primeira presidente por eleição direta, no tempo que os meios telemáticos praticamente eram incipientes. Todas as pessoas votando elegeram Moema Batista. Depois dela, sucedeu-se Claída Flora Martins, depois Silvia Lopes Burmeister, depois
Alessandra Camarano, depois Bernadette Curtis e agora Elise Correia. Viva o matriarcado da Abrat. E eu quero também, em nome de duas mulheres, Alessandra Camarano e Carla Patrícia, agradecer todo o apoio que eu recebi da advocacia, porque as duas sofreram comigo diariamente, e eu quero dedicar essa palestra a vocês duas. Muito obrigado. Eu acho que eu vou pegar o microfone e falar de pé ao centro. Bom dia novamente. A presidente, doutora Isabel, ela foi muito feliz ao usar o termo letramento. Eu criei uma metodologia para o dia de hoje. E a metodologia é uma metodologia descritiva das ações, da legislação que rege, da alteração jurisprudencial, do alcance dessa alteração, a partir dessas alterações, a mudança de paradigma em que o TST hoje se coloca a partir do que era sua unificação de jurisprudência e o que passa a ser. Então, estaremos hoje aqui, por muitas vezes, falando de temas, de números, falando de conceitos, exatamente porque é o primeiro congresso trabalhista que participo, e talvez um dos primeiros, depois que o tribunal unificou, no último pleno, seu último tema. Então, quando eu fui preparar esse material, e digo que não precisam fotografar nenhuma lâmina, não precisam anotar nada, que estou disponibilizando ao final para a presidente Elise, todo esse material e os 2 quadros do Tribunal Superior, com todos os IRRs e com todos os temas afetados. Então, quando fiz contato ao tribunal, o tribunal ainda teve um pouco de dificuldade para acertar a quantidade de temas, porque ainda ninguém tinha requerido e eles ainda não tinham feito a consolidação total. Então, talvez seja das primeiras palestras em que os 313, esse é o número cabalístico, 313 temas foram... Sofremos, né, professor Pimenta, nesse período. Trabalhamos muito. Foram unificados ou afetados. Então, esse é o escopo, essa é a linha, essa é a proposta metodológica daqui hoje. Que saiamos daqui com as informações de como será o funcionamento, ou como está sendo o funcionamento a partir desta mudança que tanto fala o nosso presidente de tribunal de vértice para tribunal de vértice para tribunal de unificação. Então, agora nós vamos passar a palestra. Com quem que dá o controle? Jefinho, você pode ser meu monitor hoje? A destinatária da palestra acabou de chegar. Acabei de dedicar essa palestra a você e Carla Patrícia. Seja muito bem-vinda. E ao matriarcado da Abrat. Vamos seguindo. De agora em diante, as súmulas que eram chamadas de persuasivas, e muitas pessoas descobriram que elas chamavam persuasivas agora, que elas não serão mais as grandes referências da unificação de jurisprudência. Serão os precedentes vinculantes do TST, o que as súmulas faziam, de certa forma, quando as ações chegavam ao TST, mas não vinculavam o juiz de primeiro grau e os tribunais regionais do trabalho. Então, eu começo aqui com uma notícia de 1º de 7 de 2025, com uma sessão
do órgão especial, o Tribunal Superior do Trabalho encerrou nessa terça-feira, primeiro semestre de 2025. O tribunal destacou o avanço da sua missão de unificar. Aumentos de tese. O principal foco do tribunal foi incrementar a formação de precedentes qualificados com a fixação de teses, passando de 24 precedentes julgados e afetados, 19 julgados que existiam, para um total de 206, que agora, com os julgados e afetados, chega ao número de 313. Vamos seguir. De acordo com o Código de Processo Civil, aí as pessoas perguntam, por que o Supremo Tribunal Federal já trabalhava com unificação, o STJ já tinha precedentes vinculativos e o TST ainda não? Houve alguma alteração na legislação? Não, a legislação que autoriza os precedentes, ela está no Código de Processo Civil. Os precedentes podem ser classificados de dois tipos, vinculantes ou persuasivos. Persuasivos eram nossas súmulas e OJs, e os vinculantes são os atuais precedentes vinculantes. Os precedentes vinculantes são aqueles estabelecidos pelos órgãos de jurisdição superior, como o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça. As decisões têm efeito vinculante, os demais órgãos do Poder Judiciário. Quando um precedente vinculante é estabelecido, os órgãos jurisdicionais devem segui-lo obrigatoriamente em casos semelhantes, salvo se houver distinção relevante ou se ocorrer uma mudança de interpretação do precedente do próprio tribunal prolator da decisão. Já os persuasivos, as súmulas do TST, por exemplo, são formados por decisões de outros tribunais, ou mesmo o Tribunal Superior do Trabalho, que possui autoridade de argumentos relevantes e que podem influenciar na tomada de decisão. Podem. Agora, os precedentes vinculantes vão vincular, devem. O artigo 281, parágrafo 8º, a tese jurídica adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho será aplicado no território nacional a todos os processos, indivíduos e coletivos que versem sobre idêntica questão. Regimento interno TST e artigo 927 do CPC. Essa é a base e nós vamos o tempo inteiro, nessa nossa caminhada, trazer a compilação dos artigos do regimento com o Código de Processo Civil. Vamos seguir. Só para dizer que essa palestra está acontecendo aqui hoje, porque eu fui convidado pela presidente do Tribunal do Espírito Santo para fazer, e a presidente Elise assistiu e falou, precisamos levar para o CONAT, porque a advocacia ainda não tem todas as informações, e essa palestra ela traz um grupo de informações muito grande. Então, essa compilação que nós estamos fazendo aqui. O regimento interno do TST passou por mudanças que possibilitam maior agilidade na formação dos precedentes. Os IRRs, incidentes de recursos repetitivos, e incidente de resolução de demandas repetitivas, além do AIC, que nós só temos um hoje, no Tribunal Superior do Trabalho, que é incidente de assunção de competência. O artigo 281, havendo multiplicidade de recursos de revista ou de embargos para a subseção 1, SDI, fundados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada ao tribunal pleno, por decisão da maioria simples dos seus membros, órgão fracionário do tribunal, mediante requerimento de um dos ministros que compõem. Então, está aí o IRR, artigo 896-C da CLT. Artigo 298 do regimento. Poderá a seção especializada ou órgão especial, por iniciativa de um dos seus membros, após aprovação da maioria, afetar ao tribunal pleno julgamento de processo que envolver relevante questão de direito com grande repercussão social sem repetição. 2. A respeito
do qual seja conveniente a prevenção ou composição da divergência. Está aí a base do IAC, artigo 947 CPC. E o IRDR, artigo 976, incidente de resolução de demandas repetitivas. Seguindo. A reafirmação de jurisprudência. Como se deu essa reafirmação de jurisprudência? Como foram formados esses precedentes? Quando a matéria encontra pacificada nas 8 turmas do tribunal, em alguns casos também na SDI 1, pode ser utilizado o procedimento simplificado de reafirmação de jurisprudência para fixação de tese vinculante. Saímos, então, das súmulas e orientações jurisprudenciais e o tribunal passa, além das súmulas que já existiam, mas que não vinculam, a ter teses vinculantes a partir da unificação das 8 turmas. Aí, ao invés de termos uma súmula, teremos um tema, uma tese vinculante. Vamos seguir. Em suma, através da reafirmação, o Tribunal Pleno reafirma temas que já foram objeto de exaustivo debate e julgamento, em que há entendimento uniforme das 8 turmas. Por estarem sedimentados, não demandam mais uma completa instrução. Permitir uma completa rediscussão de tais temas, na realidade, chocaria frontalmente com o dever geral de estabilidade jurisprudencial pelo comando do artigo 926 do CPC. Seguindo. Efetuada a pesquisa jurisprudencial, confirme a absoluta e pacificada do tema, é adotado um procedimento simplificado, um novo recurso que exemplifique e é levado pelo presidente ao Pleno, que decidirá, na mesma sessão, se admite a afetação, desde que já replicado o tradicional entendimento da Corte, julgando o mérito com efeito vinculante. Seguindo. O que diz o regimento interno? Está aí um ponto importantíssimo de toda essa virada. Artigo 41. Compete ao presidente do tribunal, além de outras atribuições, indicar recurso representativo da controvérsia. Então, um recurso é trazido, inclusive mediante reafirmação de jurisprudência. Artigo 132. O julgamento de mérito do incidente de recurso repetitivo, no caso de mera reafirmação de jurisprudência dominante da Corte, também será realizado por meio de plenário eletrônico. Algumas sessões fizemos virtuais, outras fizemos presencialmente, essas de retificação. Mas as virtuais, nós podemos oferecer contribuições e várias propostas trazidas pela presidência foram alteradas pelo pleno dos julgadores, também algumas redações feitas por alguns ministros foram acolhidas na integralidade e aprovadas também. Então, há uma construção não só do presidente, mas há vários temas. Seguindo. A reafirmação de jurisprudência também ocorrerá em sessão virtual. Afetado o recurso representativo, não sendo o caso de reafirmação, será distribuído ao ministro relator. O relator poderá determinar a suspensão dos recursos. Então, como é que funciona hoje? O que havia de unificação de jurisprudência das 8 turmas foram transformados em temas, já aprovados e transformados em temas vinculantes. Alguns outros que foram trazidos foram afetados para o Pleno, para que seja transformado ou não, desde que aprovado ou não aprovado. Então, nós temos 208 temas vinculantes e temos mais, que vai somar 313, na verdade, 312, porque há um IAC, 313 no total de temas que estão afetados, aprovados e um IAC. Então, quando disser que houve uma afetação, quer dizer que aquela discussão pode se transformar em tema. Eu vou trazer as tabelas e eu fiz também uns destaques dos principais temas que afetam a advocacia.
e eu vou trazer aqui hoje, também aqui na apresentação. Então, o IRDR e o IAC seguirão os ritos dos IRRs, reafirmação, e o julgamento da afetação será em sessão virtual, está aí tudo no regimento interno. Mais do que nunca, o regimento interno passou a ser peça obrigatória para quem quer advogar em termos recursais na Justiça do Trabalho. Seguindo, o artigo 289 sobre audiências públicas. Quando um tema é afetado, o relator pode suspender esse tema. Então, os senhores e as senhoras verão que vários processos dos senhores não serão julgados agora, porque o relator afetou, foi afetado, foi distribuído para o relator, ele suspendeu. Então, igual tem tema suspenso sobre motoristas por aplicativo, os relatores também suspenderam alguns temas. Eu sou relator, por exemplo, da jornada 5x2. Eu sou relator, por exemplo, se poderá ser 30% ou menos o redutor. Eu não suspendi. Optei por não suspender. Os processos continuam andando. Na sexta turma, eu não julgo determinados casos desses para também não sinalizar ou não pré-julgar ou não dar alguma posição naqueles casos. Mas, nos demais, continuam sendo julgados. O relator, então, pode chamar uma audiência pública. Houve a mais famosa até agora na Justiça do Trabalho, foi a relativa à oposição ou não da taxa assistencial pelos trabalhadores, que vários aqui puderam participar e que agora estava pautado para ser julgado e saiu de pauta. Então, pode o relator, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas. Pode também aceitar ou não amicus curiae. Eu optei que, se tiver a mínima pertinência, nos casos que eu sou relator, eu vou gostar de ver quem está solicitando para somar. É claro que essas pessoas têm direito, depois, de entrar com embargos de declaração, mas nós estamos lá para efetuar o trabalho e para que eles possam somar com as suas manifestações. A minha tendência, é claro, que cada caso concreto será analisado. Então, pode admitir os amicus curiae e pode fazer audiência pública. É obrigatório? Não. Ele pode simplesmente chegar, não aceitar ninguém e pautar. Pois não. Sigamos. Incidentes de superação e revisão de precedentes vinculantes em IRRs e IACs. Então, existe um precedente, mas pode haver uma virada, pode haver que esse precedente tem possibilidade de ser alterado. Aqui, o artigo 296 diz: caberá revisão da decisão firmada em julgamento quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso que será respeitada a segurança jurídica. O artigo 299 já traz o incidente de superação e revisão de precedentes, firmados por meio da sistemática de recursos repetitivos. Os ministros da Corte entenderem que a tese vinculante já não reflete mais a adequada compreensão do fenômeno jurídico subjacente, tendo em vista as razões de ordem social e econômica, bem como por alteração de parâmetro constitucional, ela pode alterar. Esse incidente que trata esse capítulo poderá ser instaurado no prazo, não poderá ser instaurado no prazo inferior a 1 ano a contar da publicação da decisão. Então, saíram os precedentes hoje. Daqui a 1 ano, já pode haver discussão. Durante 1 ano, ele estará estável, valendo, sem oposição, sem enfrentamento. Seguindo. O 301. A instauração de incidente de superação poderá ser suscitada de forma escrita por qualquer dos seus ministros, por provocação do Procurador-Geral do Trabalho, do Conselho Federal da OAB, do Defensor Público-Geral da União, em requerimento dirigido ao presidente do tribunal. 302. Iniciando-se em qualquer das turmas a decidir em sentido contrário, o seu presidente suspenderá a
proclamação do resultado e o julgamento encaminhará o processo para o Tribunal Pleno. Seguindo. Incidente de superação vinculante. Aqui nós temos uma decisão do ministro Sérgio Pinto Martins, que diz sobre o tema da RNR, doutor Diogo está aqui, que participou desse julgamento. Tabela de recurso repetitivo. Desta forma, tendo a decisão do Supremo Tribunal Federal reformada a decisão proferida pelo Pleno dessa Corte, sem modulação de efeitos, essa tese firmada no IRR número tal deixou de existir no mundo jurídico, em razão do efeito substitutivo previsto no artigo 1080. Então, aqui há uma virada, uma superação da tese por uma alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sigamos. Descumprimento e inobservância dos precedentes vinculantes. Vem uma pergunta, e o que fazer quando o julgamento deixa observar o precedente? Desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão, tendo a parte esgotada a via recursal ordinária, trata-se de hipótese de reclamação. Olha, eu vou fazer uma previsão. Vai chover reclamação. Tá? A reclamação, na minha opinião, é a nova ação rescisória dos anos 90. Eu estou, há poucos dias, impressionado com a quantidade de reclamação que já chegou ao gabinete. Então, esse recurso, se mal manejado, obviamente, e não são todas as hipóteses que cabem, mas, como eu advoguei até ontem, eu sei que as reclamações podem ser utilizadas de uma maneira exacerbada. Então, a forma de atacar, qual é? A reclamação. Desde que não tenha ocorrido trânsito em julgado, tendo a parte esgotada a via recursal, trata-se de hipótese de reclamação. Eu recebi várias que não cumpriam nenhum requisito agora, inclusive pedindo antecipação de tutela nas reclamações. Então, é possível reclamação? Sim. Vamos seguir? Caberá reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em incidente de assunção de competência, de resolução de demandas repetitivas e de julgamento de recurso repetitivo. É inadmissível a reclamação proposta. 1, após o trânsito em julgado. 2, em face de decisão monocrática do ministro ou colegiado do tribunal em seu pleno ou órgão fracionário. Seguindo. A reclamação em caso de precedente vinculante fixado em IRR do TST será de competência do Pleno. O ministro relator poderá proferir decisão monocrática, extinguindo sem julgamento de mérito. Cabe o quê? O quê? Agora é para pagar a vinda ao CONAT. O que cabe? Da decisão monocrática, agravo interno, prazo de 8 dias. Então, além da reclamação, ainda terá outro recurso. O agravo será julgado pelo Tribunal Pleno. Vamos seguir. Doutor Luciano. Artigo 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância do acórdão proferido. É inadmissível reclamação quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Nós não estamos vendo isso em outros casos relativos à Justiça do Trabalho em outros tribunais. Vamos seguir. Trouxe aqui para ilustrar mais uma decisão do ministro Sérgio Pinto. Esgotamento das instâncias ordinárias. É incabível reclamação se, ao tempo do seu ajuizamento, ainda não haviam sido esgotadas as instâncias ordinárias, na forma exigida pelo artigo 988. Está aqui uma decisão do Pleno de abril do ano passado. Pode seguir. Vejamos a seguinte hipótese. Olha, outro ponto
sobre reclamação. O TRT proferiu hoje um acórdão em que entende que as novas regras introduzidas pela reforma trabalhista não se aplicam ao contratos de trabalho em curso. Amanhã, o TST edita o tema 23, determinando a aplicação imediata das novas regras. Não é possível apresentar reclamação. Se o seu processo foi julgado antes do tema, depois que veio o tema não vai retroagir. Vamos lá de novo. O TRT proferiu um acórdão hoje em que entende que as novas regras introduzidas pela reforma não se aplicam aos contratos. Amanhã, o Tribunal Superior do Trabalho edita o tema 23, que foi editado sob a aplicação imediata. Eu não posso apresentar uma reclamação. A decisão do objeto da reclamação deve ser proferida após a edição do precedente. Então, o precedente é do precedente para frente que ele vai causar efeito e não vai ser base para a reclamação. Próximo. Está aí várias decisões, uma do ministro Cássio Nunes, do STF, que fala, não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma do controle invocado. E outra decisão do próprio TST, do ministro Balazeiro, é pressuposto processual para garantir a observância do parâmetro decisório indicado como paradigma que tenha sido observado anteriormente o ato judicial reclamado. Então, uma decisão do TST e uma do Supremo Tribunal Federal, embasando e dando respaldo à previsão. Pois não. Seguindo. Sustentação oral. A alteração nesse sentido, também, isso aqui não é objeto da minha palestra, mas agora com o plenário eletrônico, com a disponibilização dos votos, a dinâmica da advocacia mudou. Eu até recomendo à ABRAD que faça um curso online para instrumentalizar a advocacia sobre como comportar quando o voto já está disponível, como fazer para levar para a turma presencial, aqueles que pretendem falar como deslocar esse processo. Então, a alteração, a questão de que hora que eu ponho o vídeo gravado, se eu quero colocar um vídeo de sustentação oral gravada por minha opção, e parabenizo a ABRAT por ter lutado bastante nessa seara e conseguido caminhar nessa questão. Então, a sustentação do advogado é cabível no caso de julgamento colegiado, da reclamação. E também é cabível, será excepcionalmente admitida em sustentação em agravo interno. Então, em algumas hipóteses, pode-se admitir. Não haverá sustentação em agravos internos previstos no regimento, salvo se interposto contra a decisão monocrática do relator e que extinga com ou sem julgamento de mérito, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações. Seguindo. Alguns números acerca dos precedentes vinculantes do TST. Considerada a tabela de recursos de revista repetitiva, existem hoje 313 temas. 17 teses vinculantes foram firmadas pelo TST antes dessa gestão da presidência do ministro Aloysio. 205 teses vinculantes estão atualmente em vigor. 107 temas estão afetados, que poderão transformar ou não em teses, que caberá ou não audiência pública, que caberá ou não aceite de amicus curiae, que poderão ser suspensos ou não. Mas, para facilitar a vida da advocacia, eu também trouxe uma tabela que diz o que está suspenso, afetado e suspenso, e o que está afetado e não suspenso. Estará aqui também. 27 dos temas afetados estão com julgamento de recurso de revista e eventuais embargos na SDI. Um tema foi superado, é o da RMNR. Então, esse é o scout do atual quadro de precedentes do TST.
A fonte está aí e também foi levada à secretaria e conferido, esses dados foi nos passados pela presidência. Pode seguir. Temas suspensos. Falei que eu ia trazer. Está aqui. Processo representativo, número, a descrição do tema, a data da suspensão do relator. Reconhecimento de atividade vigilante como especial, possibilidade de inclusão no polo passivo da LIDE na fase de execução trabalhista de empresa integrante a grupo econômico que não participou do conhecimento. Esse é o STF. Esses temas são suspensos pelo STF. Tá? Não são temas suspensos ainda relativos ao Tribunal Superior do Trabalho. São temas suspensos pelo STF que têm efeito no nosso mundo do trabalho e do direito do trabalho. Competência do ônus da prova, que discute a existência de fraude em contrato civil comercial, o 15.326.603. A ADPF, tempo à disposição por parte dos professores quanto à realização do intervalo de 15 minutos, denominado recreio. Seguindo. Agora, o TST e os temas afetados com suspensão. Normalmente, pode ser e pode não ser, mas, em regra, quando vai ser afetado, o tema vem em forma de pergunta. E aqui, então, vários são as questões a serem respondidas pelo tema para fixação da tese após a votação. Em razão da fixação dos temas repetitivos pelo STJ, o prazo prescricional é aplicável? Fundação Casa, uma bem específica, com relação à discussão, à configuração de alteração contratual lesiva. Número 3, Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, extinguindo a observância de requisitos da teoria maior. Quarto, à luz da jurisprudência vinculante, firmada pelo STF na ADPF 324, nos temas 725, de repercussão geral, é possível reconhecimento de vínculo do trabalhador terceirizado com a tomadora de serviço em razão de identificação de fraude no negócio jurídico entabulado entre as empresas em caso positivo em quais discussões. Esse, por exemplo, é cercado de uma expectativa muito grande por causa das discussões da terceirização, que envolve todo mundo do trabalho. É válida a contratação de trabalhador que constitui pessoa jurídica para realização de função habitualmente exercida por empregado no âmbito da contratante? Então, esses temas, aqui essas perguntas, esses processos, tema 20, 22, 26, 29, eles estão suspensos por decisão do relator. Seguindo. Mais outros suspensos. O dano re ipsa, a validade da norma coletiva sobre enquadramento do grau de salubridade para o pagamento do respectivo adicional, converter judicialmente o pedido de demissão indireta em caso de falta grave, e aí estão vindo. Por último aqui, qual é a legislação aplicável nos casos que o empregado é contratado no Brasil para trabalhar no navio de cruzeiro internacional em águas internacionais? Vamos lá. Seguindo. Esses todos estão suspensos. Aí, vou aqui pegar, por exemplo, à luz da tese jurídica fixada pelo STF, no julgamento do tema 1046 da repercussão geral, é válida a cláusula da norma coletiva que prevê a exclusão do direito do trabalhador receber em dobro feriados laborados e não compensados no regime especial 12/36, suspenso em 9/6/2025. O outro foi suspenso em 31/7/2025, a coisa julgada subjetiva, oriunda de ação ajuizada por sindicato, na qual foi juntado o rol de substituídos, alcança somente esses? Ou alcança também os membros da categoria que não constam da lista? A questão da juntada de listagem, que é discussão no Brasil
desde os anos 90, do regime jurídico único, da alteração da Lei 8.212, em 90, que era competência da Justiça do Trabalho, a liberação de fundo de garantia desses servidores ou não, juntada de listagem, sabemos todos os problemas que isso deu também, nos anos 90. Então, está aí. Seguindo. Pode seguir. Temas interessantes relacionados ao cotidiano da advocacia que já foram reafirmados e alguns que estão afetados. Não configura cesseio de defesa o ato de indeferir o adiamento da audiência una ou de instrução quando a parte intimada previamente não apresenta o rol de testemunho, tampouco diante da previsão de comparecimento espontâneo. 2, 109, ausência do reclamante à audiência que deveria prestar depoimento pessoal resulta em confissão ficta apenas se houver sido intimado pessoalmente, ou tal efeito também se produz se intimado por meio de advogado com poderes para receber notificação. Esse aqui não há suspensão, mas é um tema que está afetado. O primeiro já está unificado a tese. Pode seguir. Oitiva de depoimento pessoal das partes constitui faculdade do magistrado? Está com o nosso futuro corregedor da Justiça do Trabalho, professor José Roberto Pimenta, que vai enfrentar essa questão que está proposta sob a relatoria dele. A oitiva do depoimento pessoal das partes constitui faculdade do magistrado, disciplinada exclusivamente pelos dispositivos aplicáveis na Constituição, na consolidação das leis do trabalho, ou o seu indeferimento por decisão discricionária do juiz da causa, em processos que não estejam configurados as hipóteses em que o Código de Processo Civil autoriza o cesseamento de defesa. E aí segue. Já são teses, a 135, o indeferimento de prova testemunhal fundado na presunção de veracidade decorrente da confissão ficta por desconhecimento dos fatos controvertidos pela parte do seu preposto, em depoimento pessoal não configura cesseamento de defesa. E aí vai seguindo, mais, a próxima lâmina. Incabível condenação em honorários advocatícios previstos no artigo 791 caput, na medida cautelar de produção antecipada de provas. Há sucumbência recíproca apenas quando julgado totalmente improcedente, pelo menos um dos pedidos da inicial, sendo indevidos honorários de sucumbência pela parte reclamante sobre os períodos parcialmente procedentes. O Dr. Newton brigou muito por isso na época da discussão do projeto da nossa ex-presidente, doutora Clay, que foi o primeiro projeto que criava honorários de advocacia, para a advocacia trabalhista na Justiça do Trabalho. E aqui, intimação, pluralidade de advogados. Isso aqui há anos a advocacia briga por isso. Anos. Intimação, pluralidade de advogados, publicação em nome de advogado diverso. O STJ já tinha decidido a respeito desse tema. Publicação em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado. O escritório fala, todas as intimações devem vir em nome do advogado tal, para controle. E aí o tribunal decidiu, havendo pedido expresso, que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo. Essa é a reafirmação da súmula. Então, várias súmulas foram reafirmadas e transformadas em precedentes. Vamos seguindo. Sobre súmulas, caminhando para a reta final. Súmulas e OJs canceladas. Cancelamento integral. Quantas súmulas foram? 17. Cancelamento integral de OJ, 5.
cancelamento integral de uma OJ transitória da SDI. Cancelamento integral de uma OJ do Pleno. Cancelamento integral de uma OJ da SDC. Cancelamento integral de um precedente normativo. Cancelamento de itens da súmula 6, 331 e 372. Então, aqui é um quadro do que aconteceu com as súmulas. Vamos lá. Quais súmulas e orientações jurisprudenciais foram atingidas? Quando veio a reforma trabalhista, a gente perguntava o que atingiu, o que alterou dentro da CLT. Hoje nós vamos nos perguntar o que alterou de súmula e OJ. Estão aqui, ó. Estão aqui. Volta a lâmina anterior, Jefinho, por favor. Aqui, a quantidade de súmula que foi cancelada, as de OJ, a OJ do Pleno, agora passa. E aqui estão elas. A súmula 6, quais itens foram cancelados? A súmula 90, o que foi cancelado e o que entrou em vigor. Como eu disse, esse material será enviado pela presidente da ABRAT para todos os e-mails cadastrados e por todos os WhatsApps dos grupos das associações, que as associações possam replicar, distribuir, instrumentalizar a advocacia. Então, aqui estão as súmulas canceladas parte ou no total. Pode seguir. Orientações jurisprudenciais da SDI. Qual foi? A 14, a OJ do PDV, 270, a OJ 335. Aí vem a orientação jurisprudencial da SDC OJ da taxa de homologação da rescisão contratual e o precedente normativo 100 de férias iniciadas aos sábados. O velho precedente 100. Vamos seguir. Súmulas e orientações jurisprudenciais atingidas por tema de repercussão. 228, a 307 dos juros, a 311, 349, 375, 423, 450, férias gozadas, mas pagas com atraso. E a OJ do Pleno 13. Pode seguir. Para terminar, Minas Gerais, presente aqui, JQuest, vivemos esperando dias melhores, melhores dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Muito obrigado. Que seja útil para o dia a dia de cada um e cada uma aqui, nessa virada de concepção do TST nos seus julgamentos. Nossos agradecimentos aos painelistas, a ex-presidente doutora Bernadette fará um breve pronunciamento. Enquanto isso, os certificados presentes de participação serão entregues. Em primeiro lugar, eu quero dizer ao ministro Fabrício, muito obrigado. Em segundo lugar, eu quero dizer ao ex-colega Fabrício, muito obrigado. Isso é a Bíblia da tentativa de sobrevivência da advocacia trabalhista. Gente, os mais jovens, por favor, não aceitem este cala-boca. Estão querendo podar, Fabrício, a criatividade da advocacia trabalhista. Estão querendo nos limitar. Nós podemos peticionar o que quisermos. Nós podemos requerer o que quisermos, dentro do figurino pré-estabelecido.
Nós não podemos aceitar ficar dentro de uma caixinha. Nós somos advogados trabalhistas. Obrigado, Fabrício. A tua palestra fez reviver uma chama que, pelo passar dos anos, começa a ficar mais fraquinha. Mas não pode. Vamos reagir. O Conselho Federal da OAB fica quieto quando diz: advogado sustenta quando der, quando puder, quando for o caso. Não! Advogado tem o direito de falar sempre. E isso eu espero que a nossa Abrat siga lutando. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Não se calem. E assim chegamos ao final dos trabalhos desta manhã. Reforço aos senhores e às senhoras que às 14 horas voltaremos com a conferência magna com o ministro Flávio Dino, que falará sobre o papel do judiciário na defesa dos direitos sociais. Em seguida, acontecerá a Assembleia da Abrat. A Assembleia Geral da Abrat, neste mesmo auditório, já de imediato. Estão todos convidados a participar da Assembleia Geral da Abrat, que acontecerá já com início imediato aqui no auditório dos Goiáses. Tirando foto ali, se você puder mandar agora, eu estou terminando de escrever um livro.